Vamos agora resolver o exercício da página 123 e neste exercício vamos analisar a forma canónica do monómio e semelhança de monómios. Antes de iniciar, vamos então rever os conceitos associados a monómios. A primeira pergunta que se faz é o que é um monómio. Um monómio é uma expressão algébrica deste tipo, constituída apenas por um termo, isto é apenas um termo, um produto de fatores, produto esse de fatores numéricos, um ou mais do que um, eventualmente se não tiver nenhum significa que o fator numérico é 1, positivos ou negativos, ou por um ou mais fatores de base representada por letras e expoente natural, x levantado a m, y levantado a n, z levantado a p. Analisemos então. ABC é a parte numérica, pode representar operações envolvendo números e ou letras ditas constantes, e x levantado a m vezes y levantado a n vezes z levantado a p é a parte literal, cujo expoente pode ser 0 ou um número natural. Vejamos aqui exemplos. 3x. 3x é um monómio. A parte numérica é o coeficiente 3 e a parte literal é a variável x de expoente igual a 1. X está levantado a 1. Menos 2xy. A parte numérica é o coeficiente menos 2 e a parte literal é xy. Isto é, as variáveis xy de expoentes 1. 4x ao quadrado, y ao cubo. A parte numérica é o coeficiente 4 e a parte literal são as variáveis x e y de expoentes 2 e 3 respectivamente. Mais um exemplo, 7m levantado a 4 vezes n. A parte numérica é o coeficiente 7 e a parte literal são as variáveis m e n de expoentes 4 e 1 respectivamente. Outro conceito importante é o grau do monómio. O que é o grau do monómio? É a soma dos expoentes da respectiva parte literal. Se não existir parte literal, como vamos ver exemplos a seguir, o grau do monómio é 0. Consideremos então que o nosso monómio, na forma geral, ABC, parte numérica, x levantado a m vezes y levantado a n vezes z levantado a p, parte literal. O grau do monómio é então a soma dos expoentes da parte literal, m mais n mais p. Vejamos então aqui exemplos. 3x, a parte literal é x, o expoente é 1, significa que o grau do monómio é 1. Menos 2xy, a parte literal é as variáveis x e y de expoentes 1, significa que o grau do monómio é 1 mais 1, ou seja, grau 2. 4x ao quadrado, y ao cubo. A parte literal é x ao quadrado, y ao cubo, significa então que o grau do monómio é 2 mais 3, ou seja, grau 5. Finalmente o último, 7m à quarta n, parte literal é m à quarta vezes n, ou seja, 4 mais 1, também grau 5. A forma canónica de um monómio é uma representação padrão que segue certas regras específicas para organizar e simplificar um monómio. Essa forma padronizada facilita a leitura e a comparação de diferentes monómios. Vejamos então quais são essas regras. Para expressar um monómio na forma canónica, devem ser aplicadas, quando for o caso, as seguintes regras. Primeira regra, a parte numérica deve aparecer antes da parte literal. Se existir mais do que um número nessa parte numérica, devemos apresentar a parte numérica como resultado dessas operações. A existirem letras ditas constantes, elas devem aparecer depois do número e por ordem alfabética. Se existir mais do que um fator literal com a mesma base, devemos juntá-los tendo em conta que o produto tem como expoente a soma dos expoentes dos fatores com a mesma base. E finalmente, na parte literal, as variáveis devem aparecer por ordem alfabética. Vejamos aqui alguns exemplos. X, y ao cubo vezes x vezes 3, a parte numérica é 3, deve aparecer em primeiro lugar. Depois temos aqui variáveis com a mesma base, é o caso da variável x levantado a 1 vezes x levantado a 1, significa que vamos juntar as duas variáveis x numa única, x levantado a 2, e aparece a variável y uma vez, y ao cubo, mantém-se. Portanto, a primeira aparece a parte numérica, 3, e depois as variáveis da parte literal por ordem alfabética. Primeiro x e depois y. Outro exemplo, 12z y ao cubo, x y ao cubo, 3. Temos aqui dois números, 12 vezes 3, ou seja, 36. E temos três variáveis, x, y e z. Relativamente ao x aparece um único fator, portanto x levantado a 1. O fator y aparece duas vezes, y ao cubo vezes y ao cubo, ou seja, y levantado a 3 mais 3, 6. E o z aparece uma vez também, z levantado a 1. Portanto, esta é a forma canónica.
Primeiro a parte numérica e depois a parte literal. Vejamos agora os tipos de monómios que nós podemos encontrar. O monómio constante é um monómio que não tem parte literal. Por exemplo, menos 5, 2, 2 terços são monómios constantes. Tem a parte numérica, mas não tem parte literal. A parte numérica pode ser negativa, pode ser positiva, pode ser uma fração. Monómio nulo é um monómio cuja parte numérica é zero. Exemplos de monómios nulos: o zero multiplicado por qualquer parte literal, ou eventualmente o zero multiplicado por alguma variável dita constante e parte literal. Também são exemplos possíveis. Monómio de uma variável é um monómio cuja parte literal é constituída apenas por uma letra. 3x, menos 2y ao quadrado, a ao cubo, são monómios de uma variável. Monómio de duas variáveis é um monómio cuja parte literal é constituída apenas por duas letras. Neste caso, por exemplo, 3y à quarta vezes x, não está na forma canónica, menos 2ky ao quadrado, e, por exemplo, b ao quadrado vezes a ao cubo. São monómios de duas variáveis. Monómio de grau 1 é um monómio cuja parte literal é constituída apenas por uma variável de expoente 1. Por exemplo, 3y, menos 2k, b, são monómios de grau 1. Monómio de grau superior a 1 é um monómio cuja parte literal é constituída apenas por uma variável de expoente maior do que 1 ou por mais do que uma variável, em que a soma dos expoentes é maior do que 1. Por exemplo, 4y à quarta é um monómio de grau superior a 1. Concretamente é de grau 4. Menos 2kx é um monómio de grau 2. bx ao quadrado é um monómio de grau 3. Vejamos então o conceito de monómios semelhantes. Dois monómios são semelhantes quando têm a mesma parte literal, isto é, possuem as mesmas variáveis com os mesmos expoentes. Vejamos aqui dois exemplos: 2xy e 3xy. A parte numérica do primeiro é 2 e a parte literal são as variáveis x, y e expoentes 1. O segundo é 3xy, parte numérica, ou o coeficiente neste caso, é igual a 3, e a parte literal é xy de expoente 1. Portanto, são monómios semelhantes porque ambos têm as variáveis x e y com expoente 1. Vejamos outro exemplo: menos 4x ao quadrado e 7x ao quadrado. A parte literal é a variável x com expoente 2. São, portanto, dois monómios semelhantes. Mais um exemplo: 5ab ao cubo e menos 2ab ao cubo. A parte literal em ambos é a e b de expoentes 1 e 3 respectivamente. Por isso é que são monómios semelhantes. Mais um exemplo ainda: menos 3c e 2c. A parte literal é a variável c de expoente igual a 1. Outro conceito importante é monómios iguais. Quando é que se diz que dois monómios são iguais? Dois monómios são iguais quando admitem a mesma forma canónica. Isto é, depois de ser colocados na forma canónica, têm a mesma parte numérica e a mesma parte literal. Ou quando são ambos nulos, não é? O monómio 0 é igual ao monómio 0. Vejamos aqui alguns exemplos: 2xy e y 2x. Se verificarmos, temos aqui a parte numérica que é 2 e a parte literal que é em ambos x e y. Outro exemplo: menos 3a ao quadrado b ao cubo e menos 3ab ao quadrado. Juntando os fatores com a mesma base, temos então a ao quadrado, b levantado a 1 vezes b levantado a 2 é b levantado a 3. Parte numérica é menos 3, significa que temos o mesmo monómio. Menos 3a ao quadrado b ao cubo, ou seja, são monómios iguais. Mais um exemplo: o monómio 7. A parte numérica é 7 e não tem parte literal. Então são monómios iguais, porque têm a mesma parte numérica. Neste caso são monómios constantes. Passemos então à resolução do nosso conjunto de exercícios e vamos começar pela pergunta 1. Indica a parte numérica, a parte literal e o grau de cada um dos seguintes monómios. A linha A: 4x ao quadrado, em que x é uma variável. Neste caso, 4 é a parte numérica, é o nosso coeficiente, x ao quadrado é a parte literal. Como nós sabemos, o grau do monómio é a soma dos expoentes. Neste caso é só um expoente, significa que o monómio tem grau 2. X pertence à parte literal, porque é referido que x é uma variável. A linha B: 37y ao cubo, em que y é uma variável. Parte numérica é 37,
parte literal é y ao cubo. Grau é grau 3, porque é o expoente da única variável que tem expoente 3. Y pertence à parte literal, porque y é referido como uma variável. A linha C, 3a x à quarta, em que x é uma variável e a é um número real não nulo, portanto significa que é uma constante. Faz parte da parte numérica. 3a é parte numérica, x à quarta é a parte literal. A pertence à parte numérica, porquê? Porque é referido que a é um número real não nulo, isto é, um número real diferente de zero. Porque se fosse igual a zero, o monómio passaria a ser um monómio nulo. E x pertence à parte literal, porquê? Porque é referido que x é uma variável. A linha D, 2y x ao quadrado, y ao quadrado, variáveis x e y. Temos que colocar o monómio na forma canónica, para podermos analisá-lo. Então fica 2x ao quadrado, y ao cubo. Juntamos este y com aquele, fica 1 mais 2 é igual a 3. Parte numérica é 2, parte literal é x ao quadrado, y ao cubo. X e y pertencem à parte literal, porquê? Porque é referido no enunciado que x e y são variáveis. A linha E, 3c, em que c é um número real não nulo. Significa então que se c é um número real não nulo, faz parte da parte numérica. Este monómio não tem parte literal. C pertence à parte literal, porquê? Porque é referido que c é um número diferente de zero. Qual é o grau deste monómio? Como não tem parte literal, significa que o grau é zero. A linha F, 21ax ao quadrado, b ao quadrado, c, x ao quadrado, y à quinta, em que x e y são variáveis, a, b e c são números reais não nulos. Se são números reais não nulos, significa que a, b e c fazem parte da parte numérica. Teremos então 21a, não temos mais nenhum a, b ao quadrado e c, portanto 21a, b ao quadrado, c é a parte numérica. X à quarta, que é 2 mais 2 elevado a 4, portanto, x à quarta, y à quinta é a parte literal. Portanto, A, B e C pertencem à parte numérica, porquê? Porque é referido que A, B e C são números reais diferentes de zero. E x e y pertencem à parte literal, porquê? Porque é referido que x e y são variáveis. Precisamos ter sempre em atenção estes dados, porque A, B e C podiam ser também variáveis. Se fosse referido aqui no enunciado que A, B e C eram variáveis, então A, B e C não fariam parte da parte numérica e iriam fazer parte da parte literal. É preciso ter em atenção os dados de partida, não é? Pergunta 2. Indica uma forma canónica para cada um dos seguintes monómios e identifica os que são semelhantes e os que são iguais. Vamos então analisar, tendo em conta as regras que já vimos anteriormente, para escrever um monómio na forma canónica. Este primeiro monómio tem a parte numérica 3 e a parte literal x ao cubo y. X, que é 1 mais 2, dá 3, y. E x e y são variáveis. Este segundo é a parte numérica é 37 e a parte literal é x ao quadrado, y ao cubo, z. Na linha C temos 3a, porque a é um número real não nulo, portanto faz parte da parte numérica. X ao cubo, y. A linha D temos parte numérica 2, parte literal x, y à quinta, que é 2 mais 3, 5. A linha E, se C é um número real não nulo, faz parte da parte numérica. Será C sobre 5 e não tem parte literal. A linha F, o coeficiente é 37, faz parte da parte numérica e juntando estes fatores com a mesma base, temos então x ao quadrado, que é 1 mais 1 dá 2, y levantado a 1, y levantado a 2, portanto 1 mais 2, 3, e finalmente z. Na linha G temos apenas 13,4, não tem parte literal. Conhecendo então a parte numérica e a parte literal, vamos escrever os monómios, fica então 3x ao cubo y, 37x ao quadrado, y ao cubo z, 3a x ao cubo y, 2x y à quinta, c sobre 5, 37 x ao quadrado, y ao cubo z e finalmente 13,4. Vamos então ver se existem monómios semelhantes e monómios iguais. Dois monómios são semelhantes quando têm a mesma parte literal, isto é, possuem as mesmas variáveis com os mesmos expoentes.
Este monómio da linha A é semelhante ao monómio da linha C. Porquê? Porque tem a mesma parte literal. X ao cubo y. O monómio da linha B e o monómio da linha F também são semelhantes. Porquê? Porque a parte literal é exatamente igual. X ao quadrado, y ao cubo, z. E estes também são semelhantes porque não têm parte literal. Portanto, o monómio c sobre 5 e o monómio 13,4 são monómios constantes, portanto, são semelhantes. Porque não existindo parte literal, dependem apenas dos coeficientes. Mas como os coeficientes não entram na característica de semelhança dos monómios, significa que, não tendo parte literal, os monómios são semelhantes entre si. Vamos então analisar se existem monómios iguais. Dois monómios são iguais quando admitem a mesma forma canónica. Isto é, têm a mesma parte numérica e a mesma parte literal. Neste primeiro par, eles são monómios diferentes, não são monómios iguais, porque a parte numérica é diferente, 3 e 3a. No segundo conjunto, x ao quadrado e y ao cubo z são monómios iguais. Porquê? Porque para além de terem a parte literal igual, têm a parte numérica. E então, se tem a parte numérica e a parte literal iguais, são monómios iguais. E estes aqui não são monómios iguais, são semelhantes, porque não têm parte literal, mas não são iguais porque a parte numérica é diferente. Um é c sobre 5 e o outro é 13,4.